Olha só, a situação do Lulinha tende a se complicar agora, hein? O André Mendonça, que é o relator da questão do INSS lá no STF, questionou a polícia sobre a lentidão na investigação nesse caso, né? A Roberta Luxinger e o careca do INSS tem um monte de informação e a polícia parece que não quer investigar esse pessoal. Que negócio é esse, né? Tem que investigar isso daí, né? O André Mendonça mandou o recado. Isso é uma coisa preocupante para o Lula. A PF, é lógico, é a PF do Lula, né? A PF está tentando poupar o Lula, evidentemente, mas com a pressão do André Mendonça, é possível que as coisas comecem a acontecer. Em último caso, na CPMI do INSS. Aliás, a CPMI do INSS também está querendo ouvir o Alexandre de Moraes sobre o contrato da esposa dele com o Banco Master. Isso pode ser uma coisa bem interessante. Vamos entender esse caso aqui, porque ano eleitoral, meu amigo, começou a eleição. Imagina que lindo o Lulinha sendo preso esse ano por conta do INSS, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Cachaceiro Sempre Arruma Confusão, Meu Macho e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula parece que está preocupado com os avanços das investigações sobre o Lulinha no STF aqui, olha só. Chegou ao Planalto a informação que alarmou Lula, segundo o aliado. O relator do escândalo do INSS no Supremo, o ministro André Mendonça, teria cobrado a Polícia Federal sobre uma suposta inércia nas investigações contra Lulinha. Pelo relato levado ao Planalto, o ministro teria questionado a ausência de diligências contra o filho do Lula. A PF já poderia ter pedido, ao menos, a apreensão do passaporte do Lulinha. Vocês lembram que o Lulinha fugiu para a Europa, né? Ele está lá na Espanha agora, né? Ele esteve aqui no Brasil, ele foi para a Espanha no meio do ano passado, voltou para o Brasil nas festas de fim de ano e já voltou para a Espanha de novo, né? Diante das cobranças, investigadores da PF, ouvidos pelo radar, ponderaram que o trabalho em relação ao filho do Lula está sim avançando. A leitura é que o caso evolui ancorado em provas. O concreto é que há um relato sobre pagamentos a Lulinha. Quem operaria isso está preso pela PF e sendo investigado. Não, não está não. O careca do INSS está preso e sendo investigado, é verdade. Mas e a Roberta Luxinger? Lembra que o careca do INSS fez o pagamento para uma empresa dela e supostamente falou que o dinheiro era lá para o Lulinha, alguma coisa assim, né? Ou seja, dá para avançar nisso daí, tem caminho para avançar mais na polícia nisso daí. É lógico que a polícia está querendo aliviar para o lado do Lula, evidentemente, né? A PF é, em última análise, dirigida pelo André Rodrigues, que é um aliado feroz do Lula, e está debaixo da estrutura do Poder Executivo, né? Então o pessoal não está dando moleza. Só que essa pressão do André Mendonça tende a colocar a Polícia Federal numa situação de que, olha só, se a gente não fizer nada também vai ficar estranho essa coisa, né? E ainda abre caminho para a CPMI entrar nessa história. A CPMI do INSS continua no Congresso, e aí, se a polícia não vai agir, a CPMI age. Pô, o André Mendonça tem como dar essa força para eles lá, né? Aqui, ó, Lulinha contratou um advogado e pediu acesso aos autos no caso do INSS, ou seja, o cara tá sabendo que a coisa tá ficando feia pro lado dele. Evidentemente, pegaram um monte de coisa. O careca do INSS parece que fazia um monte de negócio com Lulinha, com a Roberta Luxinger e com mais um monte de gente ali próximo do Lulinha, né? O que eles vão achar nessa história, eu não sei, mas que tem coisa ali, tem alguma coisa estranha nessa história, tem. E o que chama atenção, como bem apontou o André Mendonça, é que, ué, por que a polícia não está investigando esse troço? Tinha que estar investigando esse troço, tem um monte de coisa estranha aí, pô. Falaram, o próprio careca do INSS falou que pagou propina pro cara, como é que não vai investigar isso, né? E olha só, para você ver como é que a coisa tá complicada, né? O Lulinha botou advogado aqui e o sócio do Lulinha, o ex-sócio do Lulinha, né? Que na verdade, olha só, dizer que é sócio do Lulinha é meio errado, tá? Porque na verdade os Bittar são sócios do Lula. É que o Lulinha é uma espécie de laranja do Lula também. Então, essa coisa toda aqui, entenda, né? Os Bittar, vocês lembram que, assim como o Fábio Luiz Lula da Silva se mudou para Madrid, na Espanha, o seu ex-sócio, Khalil Bittar, foi para Lisboa, em Portugal, logo após a Polícia Federal deflagrar a operação contra o esquema de roubo dos aposentados. Khalil é irmão do empresário Fernando Bittar, um dos proprietários formais do sítio de Atibaia, em São Paulo, e já foi sócio de Lulinha na Game Corp, né? Então vocês sabem que a família Khalil, desculpa, a família Bittar, né? O Khalil Bittar, o Fernando Bittar, essa turma toda, né? Tá ligada ao Lula, né? O sítio de Atibaia estava no nome deles, né? E, ou seja, tá ligado aí nessa tentativa do Lula de esconder esse dinheiro que ele ganha no governo, né? Então aqui, ó, de acordo com investigações, relata o Metrópolis, Khalil teria se aliado à lobista Roberta Luxinger
e a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado como principal lobista do esquema, para intermediar a venda de canabidiol ao SUS. Então veja, não é bem o principal que eles estão investigando aqui nem é a questão do roubo aos aposentados. O careca do INSS fazia isso também, mas o cara é mais um lobista que atua em um monte de coisas lá, né? E uma das coisas que ele está fazendo essa atuação é justamente com o canabidiol no SUS, né? E teria usado a influência do filho do presidente, conseguido encontros, conseguido entrar lá no Ministério da Saúde, coisa e tal, conversar com um monte de gente, teria comprado passagens e classe executiva para que Lulinha viajasse a Portugal e mais um monte de coisa. Em depoimento à Polícia Federal, um ex-funcionário do lobista afirmou que Lulinha recebeu 30 milhões e uma mesada de 300 mil. Isso não só tem essa declaração do Edson Claro, né, que foi o ex-assessor do careca do INSS, mas também tem mensagens do careca do INSS trocada com outras pessoas, se não me engano com a própria Roberta Luxinger, falando sobre o dinheiro que ele pagou para não sei quem. Ah, não, esses 300 mil é para fulano, é pro filho do amigo, alguma coisa assim. O filho do cara, né? O filho do cara, que esse dinheiro é pro filho do cara. Né? Ou seja, dá a entender que realmente o cara estava mandando 300 mil mensais para o filho do Lulinha como uma forma de pagamento, né? Aqui, ó, os negócios da dupla envolvem também a RL Consultorias e Intermediações Limitada, empresa de Luxinger que atua na intermediação de negócios de empresas nacionais e estrangeiras. Isso daqui é um negócio de ouro lá em Brasília, não sei se vocês sabem, né? O governo brasileiro tem uma política para licitação que eles dão preferência a empresas nacionais. Em tese, se a licitação for muito grande, pode ter empresa estrangeira participando, mas a maior parte das licitações aqui no Brasil tem que ser uma empresa nacional. Só que muitas vezes as licitações são de coisas que são produzidas lá fora. Ah, vou comprar, sei lá, um software de edição de texto. Só tem lá fora, não tem nenhuma empresa que fabrique software de edição de texto aqui no Brasil. Então o que acontece? Essas empresas fazem intermediação, ou seja, a empresa estrangeira, ela contrata um vendedor aqui no Brasil, e esse vendedor é o cara que vai fazer a interface com o governo, vai fazer participar da licitação, vai fazer todo o processo e coisa e tal, e aí paga o software lá fora, entrega para o governo e tem uma margem de lucro que, diga-se de passagem, é muito grande, tá? Algumas pessoas chegam a suspeitar que é grande porque tem que pagar propina para a galera e coisa e tal, né? Então dá muito dinheiro esse tipo de intermediação lá em Brasília, ou seja, você precisa ter um CNPJ para participar de uma licitação, empresas estrangeiras não têm CNPJ, e aí através dessas empresas criadas lá em Brasília, tem um monte lá em Brasília, um monte de empresa que faz isso lá em Brasília, né? Eles criam essas empresas para fazer intermediação e participar de licitação, né? A empresária que foi alvo da PF no inquérito sobre o roubo contra aposentados e pensionistas admite ter prestado serviço ao careca na área de regulamentação do setor de canabidiol, mas nega envolvimento com a farra do INSS. Beleza, não tem problema não. Esse negócio de vender acesso ao Lula no canabidiol também é errado, também é tráfico de influência. Então tá joia, não tem a ver com a farra do INSS, mas tem a ver com corrupção do mesmo jeito, né? A Polícia Federal, no entanto, chegou a apontar Luxinger como suspeita de integrar o núcleo político da organização criminosa liderada por Antunes. Segundo a investigação, a lobista apresentava-se como pessoa com acesso a estruturas de poder capaz de influenciar decisões de natureza política, essencial para a ocultação de patrimônio, movimentação de valores, gestão de contas bancárias, estruturas empresariais. Olha que beleza, hein? Como instrumentos da lavagem de capitais. Isso aqui foi o que a Polícia Federal classificou a atividade dela, né? Então, olha que coisa bacana, né? E a Luxinger, vocês sabem, é muito amiga da esposa do Lulinha, né? Aqui, se não me engano, é o Lulinha com a Luxinger e a esposa do Lulinha, que é amiga da Luxinger, nesse caso aqui, né? Então, ou seja, tá o pessoal preocupado com isso aí. Eu acho que devia se preocupar mesmo, porque esse ano a coisa vai pegar. Não vai ser só o Master que vai ter de escândalo esse ano, não, tá? Além disso, a CPMI do INSS também está bem encaminhada por outros motivos, tá? Senadores pedem a quebra dos sigilos bancário e fiscal da esposa de Moraes. Eu acho que é perfeitamente justo. O Banco Master também está envolvido na questão do INSS, né? Estão querendo criar uma CPMI para o Master, e eu acho isso ótimo, mas já tem a CPMI do INSS. E a CPMI do INSS, como o Master também fazia crédito consignado, existem algumas suspeitas nisso daí, eles podem investigar esse caso também. Vai que o escritório da mulher do Alexandre de Moraes foi contratado para ajudar na questão dos créditos consignados do Banco Master. A gente não sabe, né? Investigação é isso daí, vamos saber o que tem nisso daí. Quebra de sigilo bancário, isso pode ser lindo. Não acho que vai acontecer, tá? Porque eu acho que o Toffoli vai barrar isso lá no STF. Mas vamos ver. Em tese, quem seria o gestor da questão do INSS é o André Mendonça.
Qual vai ser a posição do André Mendonça? Eu acho que o André Mendonça deveria aproveitar e usar isso para ganhar poder sobre o Toffoli e o Alexandre de Moraes lá. Ó, eu até recuso essa quebra de sigilo bancário da esposa do Alexandre de Moraes, mas em troca tem alguma coisa aí para ajudar o Bolsonaro. Quem sabe ele não faz alguma coisa desse tipo? Seria uma coisa bacana. Porque não tenho dúvida, tá? O STF, a essa altura, ninguém mais está preocupado com direito, justiça. Ah, eu vou avaliar a coisa do ponto de vista válido aqui. Não, já virou clubinho político mesmo, a verdade é essa, né? Aqui, ó. Girão propõe convocar Moraes e Viviane Barcia à CPI do crime organizado. Vai ser lindo esse ano, cara. Esse ano vai ser animado pra caramba, né? Ainda não chegamos no carnaval, galera. Lembra que ano aqui no Brasil começa depois do carnaval. Depois do carnaval a coisa engrena. Mas já tá dando uma preparação bacana. Eu espero, sinceramente, acho que tem um potencial enorme aqui no caso do Lulinha para esse negócio desandar completamente esse ano aqui, ajudar bastante a direita e prejudicar bastante o Lula, né? Botar o Lula, o filho do Lula na cadeia. O pessoal conseguiu com o Gustavo Petro, né? O filho do Gustavo Petro lá na Colômbia tá na cadeia, né? O Lulinha também tá enrolado, pô, olha que coisa maravilhosa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.